que nós possamos ter um tempo, como já estamos tendo, de desfrutar da presença de Deus. Amém? Nós estamos aqui caminhando na carta de Paulo aos irmãos lá em Éfeso. Amém? Você tem acompanhado? Está gostando? Quem está gostando? Quem não está gostando? Quem não está gostando? Você vê como é que a gente pega? Crente é assim, tudo ele dá aleluia, glória a Deus. Aí o pastor de repente fala, o irmão morreu, aleluia. Que é isso? Eu sei, meu amor, eu te amo. Não, eu te amo. Não era você a intenção, mas tudo bem. Mas nós estamos aqui caminhando na carta que Paulo escreve aos nossos irmãos lá de Éfeso. E tem sido um tempo maravilhoso, amém? Tem sido um tempo porque essa carta aqui é uma carta muito especial. Ela trata sobre família, sobre a vida da igreja, sobre o corpo. Ela está falando sobre nós, né? O que nós vivemos hoje aqui. Então isso é muito importante, que nós tenhamos, sabe, que você não fique somente ouvindo e participando somente aqui no culto hoje, mas que no decorrer da semana você possa abrir essa carta, sentar-se, lê-la, né, com calma. Nós temos gravado essas ministrações, né, e depois colocamos no grupo, colocamos à disposição no YouTube da igreja, para você recapitular. Então o Gabriel, semana passada, ele finalizou o capítulo 4, do versículo 17 até o 32, onde Paulo está exortando os irmãos sobre a santidade. E nós falamos muito sobre isso hoje, sobre santidade. O Adilson, quando ele iniciou o culto, ele falou sobre santidade, que é Deus que nos santifica a cada dia, que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando se fala de santidade, não dá para não falar também sobre perdão de pecados, sobre confessar pecados, se livrar dessa desgraça que tem separado o homem de Deus ao longo da história. Amém? E isso tem sido muito importante. E eu queria ver com vocês, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6 somente, que Paulo aqui, ele não muda a conversa. Paulo, ele continua falando sobre um estilo de vida, o estilo de vida que o cristão deve ter, o estilo de vida que o cristão que se arrependeu, que recebeu a boa palavra, a boa mensagem, a palavra caiu no seu coração e ele enxergou o seu pecado, ele enxergou que a vida dele não estava de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E Paulo continua dizendo, você tem um estilo diferente do mundo, porque nós estamos vivendo neste mundo, mas isso não quer dizer que nós pertencemos a ele. Você entende isso? Você vive nesse mundo, mas você não pertence a ele. Você pertence a um lugar especial, que já está preparado, já está reservado. O nosso momento aqui, neste mundo, é só um momento, sabe, de aperfeiçoamento. É um momento de preparação. É um momento de treinamento. Aonde a nossa fé, ela está sendo forjada por Deus. Aonde a nossa condição humana, que muitas vezes, e a maior parte das vezes, é fragilizada, não temos forças, mas nós temos alguém que nos dá força. Jesus, ele nos deu, ele pediu ao Pai que ele nos desse o seu Santo Espírito, para que ele nos ajudasse nessa jornada, nesse tempo de espera, nesse tempo de preparo. Preparo para quê, pastor? Para a volta dele. Amém? Para a volta dele. Isso é algo verdadeiro? Sim. É algo inevitável? Sim. Ele voltará. Quer você queira, quer você não queira. Amém? Ele vai voltar. Ele já está voltando. É por isso que ele derramou a graça especial sobre cada um de nós.
É por isso que Ele nos salvou do nosso pecado. É por isso que Ele continua nos salvando. É por isso que Ele continuará nos salvando a cada dia. Amém? Nós precisamos adquirir isso, esse entendimento de que nós já fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e continuaremos sendo salvos. Até o dia que a salvação virá definitivamente e habitará entre nós. E aqui no capítulo anterior, o 4, tem algo aqui no versículo 30 que o Gabriel compartilhou conosco, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que nós entristecemos o Espírito que Deus nos deu para nos ajudar a caminhar, a chegar até o final dessa maratona que nós estamos inseridos? Para que serve? Livrar do quê? Ele diz: toda amargura, de toda cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. E ele termina dizendo: pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Você veja que o Evangelho é pautado não em mim mesmo. Amém? Tem pessoas que querem o Evangelho egocêntrico. Ela está preocupada só com as questões dela. Eu preciso, eu necessito. Sabe? A teologia do hard, a hiena. Só os mais de 40 anos sabem o que eu estou falando. O hard, a hiena, era uma hiena, um desenho, que ela tinha como amigo um leão, mas ela só vivia chorando. Ó vida, ó azar, só lamentando. Você lembra dessa, Adriana? Nós lembramos disso. Os mais jovens sabiam o que é isso. Procura no YouTube. Sabe, nós temos uma vida que nós queremos ser satisfeitos. O apóstolo Paulo, ele é tremendo, porque ele diz assim: eu sei estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Luquinhas, eu posso ter muito, eu posso não ter nada. Eu estou satisfeito. Por que eu estou satisfeito? Porque eu tenho aquilo que eu mais preciso, que é o Senhor na minha vida. Você tem essa noção, essa dimensão a respeito dele? Que Ele é tudo o que você precisa? Cara, você precisa pensar nisso. Deus é tudo o que eu preciso. Mas pastor, também preciso de casa. Eu preciso do trabalho. Eu preciso de dinheiro. E Ele fala: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Ele está falando: busque a mim, somente a mim, que as demais coisas, casa, trabalho, eu acrescento. É ou não é? A gente fica desempregado por algum tempo e ora a Deus e busca a Deus. Ele vai lá e faz o quê? Abre uma porta. E muitos pensam: mas eu sou muito inteligente, sou muito capacitado. Eu já conheci gente capacitada, inteligente, que ficou mais de um ano desempregado. E ele está dizendo: olha, é tudo aqui, toda a palavra de Deus é dizendo: perdoem-se uns aos outros, amem um ao outro, sabe? Procure ajudar o seu próximo, faça ao seu próximo como você gostaria que alguém fizesse a você. Jesus, ele veio para nos ensinar, porque é nessa comunhão, é nesse ajudar-se, comprometer-se um com o outro, que o milagre de Deus opera, e Ele sustenta tudo que nós precisamos. Ele nos dá, Ele nos oferece. Ele diz: olha, comprai de mim.
Compra de mim como? Sem dinheiro. Sabe como é que você compra as coisas de Deus? Dando o seu coração a Ele, amando a Ele e somente a Ele, não trazendo diante de você outros deuses. E olha que essa questão de deuses é bem complexa. Bem complexa. Quando nós falamos de Deus, nós pensamos só em imagem e escultura. Não, há outros tipos de deuses que nós criamos. E aí Paulo ele continua aqui no capítulo 5 dizendo, a respeito ainda de imitar a Cristo, como nós devemos viver. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Paulo continua falando sobre o estilo de vida cristão. Está cada vez mais deixando claro a nós, os irmãos, aqui e aos de Éfeso, como eles deveriam viver. Perceba que essa carta, ela é uma instrução de como nós devemos nos relacionar com Deus. Portanto, sede imitadores de Deus como filho amado. Ele está usando a expressão filho. Quantos é pai aqui? Pais que estão aqui hoje. Quantos filhos? Deixa eu falar uma coisa para você. Os nossos filhos, eles sempre olham para nós pais. O que nós fazemos, de como fazemos, diante de diversas situações. Você que ainda não é pai, lembre-se, quanto você já olhou para o seu pai? Quantas experiências você teve junto com ele? Circunstâncias, muitas delas desagradáveis até. E como que seu pai agiu? É por isso que quando você conhece o pai e o filho, você fala assim, nossa, como eles são parecidos. Quanta semelhança há entre os dois. Porque o filho, ele sempre imita o pai. Em algumas coisas. Sempre ele vai imitar o pai. E ele está dizendo, sejam imitadores de quem? De Deus, que é o Pai. Nós precisamos imitá-lo. Vemos novamente o fundamento desse novo estilo de vida. Qual é o fundamento? O amor de Deus. O fundamento desse estilo de vida chama-se amor, que é derramado em nossos corações. Amém, queridos? É esse amor. E nós como somos filhos amados de Cristo, por ter se entregado por nós lá na cruz. Cara, que coisa linda, Deus, Ele provou o seu amor por nós, quando você e eu ainda éramos pecadores, diz as Escrituras. Cristo, Ele demonstra o amor de Deus por nós, se entregando por nós. Você já conheceu um amor que supera esse? De um pai que pega o seu filho, o único filho, e entrega por amor da sua criação, da sua criatura formada, semelhança dele. Deus fez isso, porque Ele ama você e Ele ama a mim. Ele nos ama muito, sabe? E nós precisamos entender isso, gente, porque senão a nossa fé é uma fé sem sentido.
Senão o nosso ir e vir à igreja aos domingos se torna algo sem sentido. Se você não viver nessa perspectiva, nessa verdade absoluta, de que um Deus soberano que criou todas as coisas, que criou o universo, que colocou as estrelas em cada uma em seu lugar, conhece o nome de cada uma, Ele cria você, ama você, se preocupa com você, que o amor dele é tão extravagante, que chega ao ponto dele enviar o seu filho, para provar para você que ele te ama. Amém, aleluia. Isso é loucura, um amor louco. Eu vou provar para os meus filhos que eu os amo, vou ter que dar minha vida, vou ter que me sacrificar para ele entender, para que eles entendam que eu os amo. Foi exatamente isso que Deus fez. E o versículo 1 e 2, ele fala justamente desse amor, e ele enfatiza isso. Ele se torna o nosso maior exemplo de amor. E aqui nós temos os dois ensinos. Primeiro, a teologia da cruz, que nos ensina quanto nós somos amados por Deus. Nós conseguimos enxergar o quanto nós somos amados por Deus. Se alguém perguntar para você um dia, para você, como é que você sabe que Deus te ama? O que você vai responder para ele? Eu sei que Ele me ama, porque Ele deu o próprio Filho dele para morrer por mim. Essa é a resposta. Eu sei que Ele me ama porque Ele deu o Filho dele por mim. E junto com essa verdade, essa teologia da cruz, também existe um convite pastoral. É algo entrelaçado nesses dois versículos. Um mostra o quanto nós somos amados por Deus, e o outro é o convite para andarmos segundo esse amor. No primeiro ele mostra, olha o quanto você é amado. Ele deu o Filho dele por você. E agora ele fala assim, então agora anda nesse caminho. Anda no meu caminho. Faça a minha vontade. Seja um filho obediente. Quem gosta de filho obediente aqui? Cara, eu sou louco por isso. O meu sonho quando meus 3 filhos eram pequenos, sabe qual que era? O maior sonho era quando eu disse assim, não vou chamar de 01, né? Mas, Felipe, Davi, Gabriel, não faça isso. E eles atendessem de primeira. Pá, não vou fazer. Mas que frustração, Jonathan. Não ficava no primeiro pedido. Tinha um segundo. E o terceiro já acompanhava uma ameaça. É assim ou não é? Aí tinha aquela paz. Quando chegar em casa... Ai... E um dos meus filhos era o seguinte, ele chegava correndo, no carro dormia, chegava em casa acordava, corria, quando voltava tinha 2 calças, para se proteger do que viria, que a promessa é promessa, amém? Prometeu, cumpra. Tem pai que fica, vou te pegar, filho, você não está obedecendo, você vai corrigir, hein? Filho, cara, ele vira palhaçada, porque ele nunca cumpre o que ele fala. Só um alertinho, um cursinho, de educação de filhos. Nunca prometa, nunca fale para o seu filho que vai fazer algo e não faça. Tanto como dar algo como benefício, como uma punição, uma disciplina. Prometeu, faça.
Existe um modelo para a vida cristã e não são apenas regras e princípios impessoais a serem seguidos, independente do coração, mas é a própria vida. Nós estamos falando de vida, porque Cristo deu o quê? A sua vida. E morte de Jesus. A cruz de Cristo é a maior inspiração de vida. Olha isso. Qual tem sido a inspiração para a sua vida? Alcançar o quê? Conquistar o quê? A maior inspiração para a sua vida tem que ser o fato de que um Deus que te ama muito deu a vida dele por você. E a vida que ele deu para você foi uma morte sacrificial. Não foi qualquer morte. Não foi um tiro, não. Foi sofrimento, humilhação. Foi martirizado. Humilhado. Blasfêmias foram lançadas contra ele. Deboches. E depois uma morte horrível, uma morte de cruz. Porque a Bíblia diz que todo aquele que morre na cruz é considerado maldito, se faz maldito. Ele, olha que coisa, gente. Jesus, ele se fez maldito por mim e por você. Vou repetir. Jesus se fez maldito por amor de mim e de você. Será que você pode considerar isso na sua vida? Na maneira de você viver, no estilo de vida que você tem vivendo, que você tem vivido até este momento? Você tem guardado a sua boca? Você tem guardado os gestos, pensamentos, desejos? Você tem vigiado com isso? Que tipo de vida você tem vivido? Cristo, mais do que ensinar o amor, demonstrou ao se entregar por nós, e é essa realidade que Efésios 5:2 nos chama a viver. Olha o que o João Calvino fala aqui. Cristo realizou a mais elevada prova de amor possível. Não há prova de amor igual a essa. Não há. Porque aquele que deu a vida, ele não era alguém, qualquer um. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele não poupou sua própria vida. E foi um sacrifício agradável a Deus. E esse sacrifício agradável a Deus é a base, é a sustentação da nossa reconciliação com Deus. Jesus, a sua morte, ele não somente nos salvou, mas ele também nos reconciliou. Porque o pecado havia nos separado de Deus. E ele veio e nos reconcilia com Deus novamente. Mateuzinho, isso é maravilhoso, cara. Alexandre, você tem acesso agora ao trono do Pai. Pelo nome de Jesus Cristo. Acesso irrestrito. Você tem direito a entrar na presença dele quantas vezes você quiser. E isso é maravilhoso. Nós precisamos levar isso em consideração. Ele não poupou sua própria vida, sacrifício agradável a Deus, que é a base da nossa reconciliação, e também o modelo para a nossa entrega amorosa. Isso aqui é demais. É o modelo para a nossa entrega amorosa ao nosso próximo, Eduardo. Como é que nós temos que nos entregar ao nosso próximo? Com esse mesmo amor que ele se entregou por nós. Nós temos que olhar para o outro e ver
Se vemos nele a fragilidade, se vemos nele algo que não está caminhando de acordo com as Escrituras, nós precisamos amá-lo ainda assim. Nós precisamos amar essas pessoas. Eu às vezes estou indo até um pouco longe com vocês, mas não digo essas pessoas, vocês precisam amar aqueles que estão dentro da sua casa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, tem muito cristão que não ama nem os da sua casa. Não tem amados da sua própria família, os do seu próprio sangue. E isso é muito triste. Nós precisamos nos amar como Cristo nos amou. Olha o que fala aqui William Hendrickson. Fala que o amor nos liberta da autoindulgência e nos conduz ao autossacrifício. Trata-se viver uma vida marcada pelo doar-se, pela negação de si mesmo em favor do outro e para a glória de Deus. Esse termo aqui, autoindulgência. E nós estamos aí, né? Entrando aí no tempo da reforma, de comemorarmos a reforma protestante. Martinho Lutero. E essa indulgência que nós estamos falando aqui, que o William está dizendo aqui, é como se nós quiséssemos comprar algo. Porque as indulgências, elas eram usadas para pagamento de pecado. Antes da reforma, antes que Lutero tivesse enxergado na Bíblia a verdade, que é pela graça de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Viver com Cristo não tem como você... eu vou dar o meu dízimo porque vai amenizar o meu pecado. As minhas ofertas. Não vai. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou andar, eu vou subir na escada lá da Aparecida de joelho. Eu vou a pé até lá. Não vai. Porque o sacrifício perfeito já foi feito. E Cristo se sacrificou por nós. E nós precisamos nos sacrificar pelo nosso irmão. Vida cristã é vida de sacrifício. É vida de negar-se a si mesmo. É vida de doar-se ao outro. É vida de dizer não, mas Cristo que vive em mim. Você está entendendo isso? Não adianta, não adianta você ficar na sua vidinha de batizado, de crente, mais ou menos. Né? Já viu aquele cara? Mais ou menos, mais ou menos. Nem tanto para mais, nem tanto para menos. Apenas mais ou menos. Nós vamos chegar lá, você vai entender. Por isso somos chamados para ação. Eu não digo nem chamado, nós somos convocados para agir. Paulo diz: sede imitadores de Deus e andai em amor. Imitadores de Deus. Nós crentes temos uma inquietação e preocupação em saber qual é o nosso chamado, sim ou não? Quantos aqui se preocuparam em saber qual é o meu chamado? Quantos já fizeram essa pergunta? Qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? O que eu vou fazer? E o que devemos fazer com as nossas vidas? Fico preocupado. Qual é o meu chamado? Como que eu vou andar? O que eu vou fazer? Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse é o meu e o seu chamado. Sugestão de Paulo. Ordem de Paulo. Sede imitadores de Deus. Está escrevendo? Marca aí. O meu chamado é ser imitador de Deus. É ser parecido com Ele. Devemos imitar o Senhor e andar como o Senhor. E a palavra grega aqui para imitadores é mimetai, de onde deriva o termo mímica. Paulo está sugerindo que os filhos devem aprender com os pais, e também os crentes devem aprender com Deus, que é seu Pai Celestial.
Os nossos filhos não aprendem com o pai? Eu sou pai e ensinei meus filhos. E nós somos filhos de Deus, nós vamos aprender com Ele. O que nós estamos aprendendo? Pergunta. Com quem nós estamos aprendendo? Com quem você está aprendendo? Algum ídolo da TV? Ou foca? Sejamos imitadores de Deus. Quando Deus aparece, lá em Gênesis 17:1, Deus aparece a Abraão. E Ele vai fazer uma aliança com Abraão. E naquele momento Ele muda o nome de Abraão para Abraão, porque ele seria pai de uma multidão. Nações nasceriam a partir dele. E isso mudaria o rumo da história. Olha o que ele diz, Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus chega para ele e já mostra logo a credencial. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas. Eu criei todas as coisas. E olha o teu privilégio. Eu estou vindo fazer uma aliança com você. Mas olha o que ele fala na sequência. Anda na minha presença e ser íntegro. Porque Deus é íntegro. Deus tem caráter. Amém? Essa é a recomendação que ele diz. Que ele fala para Abraão. Que se tornaria Abraão. Deus não mudou. Deus, ele continua querendo andar com seus filhos. O maior desejo de Deus é habitar com a família, com os seus filhos. Foi assim desde o princípio, lá no jardim. Ele habitou, depois em tendas, tabernáculo. E nós vamos terminar, sabe aonde? No jardim novamente. Juntamente com ele. Deus é pai. Quem gosta aqui de reunir com a família? Para um almoço, para um tempo de risada, né? Algo divertido ali com a família, às vezes choro, mas encontra conforto. Família é maravilhoso. Cara, eu amo minha família. Minha família ela é imperfeita, mas eu amo estar com a minha família. Eu amo quando meus netinhos vão em casa, me dão uma canseira. Mas eu amo tudo isso. Ontem eu estava na casa do meu filho e saí, a minha netinha ficou chorando. E ela, olha o que ela falou ontem, ela começou a aprender meu nome, Bia. Falou, vem vovô Ness. Ah, cara. Aquilo para mim foi demais. Presente maravilhoso. Minha netinha aprendendo a falar o meu nome. Né, filha? Todo mundo ri, porque não dá para entender muito. É uma língua estranha, né? Língua dos anjos as crianças têm. Mas como a gente tem interpretação, então a gente consegue entender. Então Deus, ele quer uma família. Perceba o convite, Deus quer que Abraão ande com ele para ter comunhão. E sabe como é que é essa coisa de andar? Quando você anda um com o outro, você lembra de alguma amizade que você começou a ter? Como que ela foi desenvolvida? A gente começa a andar com a pessoa. A gente começa a conhecer a pessoa. A gente começa a ver tudo que ela tem de bom, mas também tudo que ela tem de ruim. No caso de Deus, não. O convite dele para Abraão é: anda comigo. Por quê? Porque eu quero nessa caminhada me tornar seu amigo. Deus, ele quer ser nosso amigo. Não somente pai. Porque olha, tem pai que é só pai, não é amigo. Sabe a característica de um pai que é amigo? É quando o filho erra. Ele abraça o filho e fala: filho, eu amo você.
apesar do seu erro. Isso é Deus. Amém? Isso é Deus. Ter comunhão também, andar com Deus, conhecer o Senhor e os seus caminhos, nos ensina como devemos andar. Mas como é que eu vou andar com Deus, pastor? Conhecendo o coração dele que está aqui, ó, na Bíblia. Vida de disciplina, de conhecimento de quem é Deus. E aí você vai ter comunhão com Ele. Você não vai fazer mais só a tua vontade, mas vai fazer a vontade dEle. Não adianta eu andar com o Felipe, falar, Felipe, eu não ando com o Felipe, falo, Felipe, eu quero fazer a tua vontade. Eu não ando com o Felipe, como é que eu vou saber a vontade dele? Se você não anda com Deus, você nunca vai saber a vontade dele. Eu quero andar com você, Abraão, vem comigo. Observe as minhas ações. Veja como eu faço. É o filho quando anda com o pai, ele tem prazer de estar com o pai, ele quer imitar o pai com alegria. O filho tem prazer de imitar o pai. E quando alguém diz, pô, você parece seu pai, seu jeito. Aí o filho fica feliz, porque ele parece com o pai dele. Mas essa caminhada leva tempo, não é de qualquer jeito. Essa questão de imitar não é assim tão fácil, não é tão rápido. Ela demanda tempo, sabe? Ela demanda renúncia. A gente precisa saber o que está correndo. Estou correndo atrás do quê? O que eu quero para a minha vida? Eu quero conhecer a Deus. Então, para conhecer a Deus, eu preciso me dedicar a Ele. Através das Escrituras, através da oração, através do louvor, através da comunidade de irmãos. Eu preciso buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, enquanto Ele está perto. Nós precisamos definir essas questões da nossa vida. A vida cristã não é sobre seguir um manual de instruções e mudar o nosso comportamento. É sobre andar com o Pai e observar o que Ele faz. Essa questão de imitar, você já viu algum imitador, comediante? Você acha que ele já aprende a imitar assim de uma hora para outra? Não, é todo um preparo. Ele precisa ver o jeito, ele pega os pontos principais da outra pessoa. Quer ver o personagem que todo mundo sabe imitar? Silvio Santos. Silvio Santos é um querido, né? Eu tenho certeza, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, você sabe fazer um oi? Todo mundo sabe. Eu tenho o Silvio ali, ó, que imita muito bem o Silvio Santos. Oi, todo mundo sabe. Por quê? Porque é algo que a gente conhece há muitos e muitos anos. O comediante, ele pega as minúcias daquele que ele vai imitar para conseguir alcançar um nível de qualidade para que quando ele fala, imite, a pessoa sabe o que ele está falando. É assim com Deus. Eu preciso estar aqui, ó, focado no que Deus pensa, o que está ardendo no coração dele, para que isso possa arder no meu. E através de que esse amor arda no meu, possa arder naqueles que estão próximos a mim. Principalmente aqueles que não conhecem. Aí alguém vai dizer para você, rapaz, você é parecido com Jesus. Quem que pode dizer para você, rapaz, você é parecido com Jesus? Quem pode? Só quem conhece Jesus. Sim ou não? Você nunca vai ouvir do incrédulo algo parecido com isso. Você é parecido com Jesus, porque ele não conhece. Ele nunca teve acesso.
gastar tempo com Ele, sabe, contemplando, olhando para o nosso Pai, para imitá-lo. Olha o que Calvino fala no seu comentário sobre essa carta de Efésios. Ele explica que ser filho de Deus exige uma semelhança moral com Ele. Semelhança moral com Ele. Os filhos devem refletir a bondade do Pai, sobretudo no exercício da misericórdia e perdão. Misericórdia e perdão. Nossos filhos precisam ver isso na nossa vida, porque é isso que há em Deus. As pessoas precisam ver isso na sua vida. Misericórdia e perdão, porque é isso que há em Deus. E se nós refletimos Ele, se nós imitamos Ele, isso precisa acontecer conosco. Talvez essa seja a prova de quem é ou não filho de Deus. As pessoas têm visto em você bondade e misericórdia? Talvez essa seja a prova de quem é ou não filho de Deus. Que parece ou não com Ele. E sabe, esse chamado não é robótico. Não tem um mecanismo. Sabe, não é aquela coisinha, vou fazer isso, que nem um robô, todo dia. Para que de alguma maneira eu seja parecido com Ele, não. Isso é natural, isso vem de dentro para fora. Isso vem do alto, cai dentro e reflete fora. Vem do alto, cai dentro, internaliza e reflete para fora. As pessoas vão ver naturalmente bondade e misericórdia na sua vida. E essa busca não pode ser algo legalista, em busca de uma perfeição que leva ao orgulho. Porque o legalismo, ele leva ao orgulho. E o orgulho nos separa de Deus e das pessoas. Pessoa orgulhosa é difícil. Olha o que o Hernandes Dias Lopes diz aqui, que o chamado à imitação de Cristo se opõe tanto ao orgulho humano, que é colocar-se no lugar de Deus, quanto ao secularismo. O que é o secularismo? Aquele que ignora a realidade divina. E ele continua, ele é um chamado prático à humildade, enraizada no amor. É a relação com Deus e a dependência de Deus. Como uma criança dependente do pai. A Milene e o Felipe estão com uma bebezinha, tem as filhinhas deles pequenas aí. Tem a minha netinha, nós temos filho pequeno. Eles são totalmente dependentes dos seus pais, são ou não são? Vê, tudo. Beber água, trocar, tudo. O nosso relacionamento com Deus tem que ser o mesmo. Dependência total. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Se ficarmos como uma criança abandonada que não tem referência, alguém que mostra o caminho e o que fazer, se nós não tivermos Deus, sabe, na nossa vida nós somos que nem uma criança, estamos abandonada, entregue aos nossos próprios prazeres. Não há uma bússola que nos indique para onde nós temos que ir. Por isso que ele deixou a palavra. Ai, pastor, eu ia ser um bom marido. Está aqui, ó. Nós estamos lendo o livro de Efésios. Já vamos chegar nessa parte. Ai, quero ser um bom filho. Está aqui. Boa esposa. Está aqui. Eu quero ser um bom empregado. Está aqui. Efésios. Ah, eu quero ser um bom patrão. Estou achando que eu não tenho sido um bom patrão. Está aqui em Efésios. Nós vamos ver semana que vem. E a partir do versículo 3, ele já faz um contraste com tudo isso que nós vimos até agora. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos. Lembra quando Jesus falou que vocês são santos?
Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. E ele diz, depois de falar de amor e da obra de Cristo, Paulo apresenta uma lista de práticas pecaminosas que não convém aos filhos de Deus, pois não refletem nada o caráter de Deus. E ele, acabei de ler para você, prostituição, devassidão. E anteriormente ele já havia falado sobre mentira, ira, roubo, palavras destruidoras. Da mesma forma, incluindo pecados de língua e do corpo. Só que agora ele começa a falar sobre pecados sexuais. Sexuais. E é interessante que Paulo não está exortando os irmãos a não cometerem esses pecados. Preste atenção nisso. Ele não está exortando para que eles não cometam. Ele fala que essas coisas não devem sequer serem mencionadas. Nem mencionadas, quanto mais realizadas. Olha o nível. Olha o nível de santidade que o povo de Deus é chamado para ter. Você está entendendo o que eu estou falando? O que Deus está falando conosco nessa manhã? Ele está mostrando para nós, Paulo está mostrando assim, que tipo de Deus que você diz que você quer servir. É esse aqui, é o nível de santidade dele. Alexandre, não é menos que isso aqui. É tanto que a gente não pode nem falar. Sabe aquelas piadinhas com duplo sentido? Sabe quando você acaba de sair do culto, que você está cheio, você ouviu essa palavra, aí você chega lá e fala um monte de besteira? Em vez de estar comentando com o irmão, nossa, aquilo, sabe o que mais me tocou? Foi aquela palavra que Paulo fala assim, assim, assim. Ai, Paizinho amoroso, nos ajude. Olha aqui o William Hendricks aqui de novo, explica que essas práticas são do paganismo e de uma vida centrada no eu, marcada pela autoindulgência, em vez de autossacrifício. Calvino já diz, o coração humano é fábrica de ídolos. Meu esposo sempre diz isso. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente fabrica um ídolo, quando ele acaba, fabricamos outro ídolo. E não coloca Deus no centro da nossa vida, que Ele é o mais importante. São formas de idolatria, porque desviam o coração humano do amor a Deus, para servidão aos prazeres e riquezas que são pueris dessa terra. A vida cristã deve ser marcada por ações de graças. O que é ação de graça? Gratidão. Você tem algum motivo de gratidão a Deus? Tem ou não? Pouca gente levantou a mão. Deus, você deve estar falhando. Reconhecer continuamente a bondade de Deus. Põe esse Efésios 5:20 aqui para mim, rapidamente. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro. Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor também. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor também andai nele. 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Vai dizer aleluia.
Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Colossenses 4,2. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Sede grato por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Você crê no que eu estou falando aqui, que a Escritura está falando? Nós temos muito motivo para agradecer a Deus, a nossa vida toda. A partir do versículo 5, a seriedade da exortação fica mais intensa. Aqui é dado um motivo sólido e escatológico, a santidade. Sem ela não herdarão o reino, ou não entrarão no reino de Deus. Olha aqui. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Se você faz essas coisas, você não vai entrar. Você vai ver, mas você não vai entrar. Mateus 7,21, quem falou? Cristo declarou a declaração de Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse vai entrar. Eu tinha uma palavra que eu pensei no meio dessas coisas: devassidão. Depois você abre lá no dicionário e vê o que significa. É bem complexa, é bem cruel. A crença cristã de que há um Deus santo e justo, que existe o certo e errado, o céu e o inferno, recompensas e castigos que virão com certeza, está clara em toda a Bíblia. E esse versículo está destacando isso, gente. Há um céu, há um Deus que reina sobre tudo, há um inferno e há um lugar para onde você e eu vamos. Ai, mas tem gente assim: ah, mas se eu não entrar no céu, eu fico aqui de boa. Legalzinho aqui. Fica nada. A eternidade só tem duas: uma com Deus e outra no inferno, com o inimigo das nossas almas. Só. Não tem esse negócio de eu quero. É que nem aquele político que morreu, chegou lá e encontrou o Pedrão na porta. Aí Pedro mandou: entra aí, vem conhecer o lugar, né? Mostrou o lugar, o céu. Aí ele falou: nossa, que monótono, né? Só que os anjos cantando, adorando, tão lindo lá. Aí ele falou: você tem uma segunda opção também. Então vai aquele elevador ali, ó, você desce e vai visitar o inferno. Chegou lá tudo animado, Alexandre, festa. O cara encontrou os amigos, tudo lá. Aí, ó, tomando e bebendo e rindo. Oh, mano, voltou, falou: Pedro, ó, seguinte, eu gostei daqui, do céu. Pedro, olha, vou te falar que eu gostei daqui, mas lá, rapaz, o diabo me mostrou um negócio legal, meus amigos estão até lá, tudo lá. Aí continuou a mesma coisa. Pedro falou: beleza, pode descer. Fechou a porta. Chegou lá, quando ele entra de novo, fogo para todo lado, gritaria, escuridão, trevas, dor, lamento. Ele falou: oh, cadê tudo aquilo que você me mostrou? Já olhou para ele e falei: não, nós estávamos em campanha. A gente estava em campanha. É só para atrair você. Depois você vai viver a realidade. Ei, inferno é ruim. A Bíblia diz que é lugar de densas trevas, de dor e sofrimento eterno. Você quer isso para a sua vida? Quer? Não, né? Então se converte. Busque a santidade. Me ajude a buscar a santidade e ficar nela. É difícil, então a gente precisa um do outro.
Um ajudou o outro e disse: esforça-te. A gente precisa nos ajudar. Não tem outro caminho, a gente precisa disso. A não ser que você esteja que nem aquele homem. A sociedade hoje, ela diz para nós que nós devemos procurar satisfazer os nossos desejos, o nosso estômago, é ou não é? Você precisa, ó, você vai lá, o cara fala assim: você precisa ser feliz, mano. Que é isso? Você vai lá reclamar da sua mulher, cara, eu chego lá, ela nem me chama pelo nome, agora eu virei fogão, virei comida, virei roupa, esqueceu o meu nome. Ah, cara, larga dela, você precisa ser feliz. É assim ou não é? O mundo é prático. Não deu certo, amigão, tchau. Vai com Deus. Vou procurar satisfação. Eu quero a satisfação. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Meu marido é chato, minha mulher é chata. Vou arrumar uma que não seja. O que fazemos hoje terá consequências no futuro. O que você faz hoje, o que eu faço hoje, vai ter consequência no futuro. O cristão é aquele que vive atento, ou deveria, pois já sabe o fim da história. Você sabe o fim da história ou não? Se eu perguntar para você aqui, qual é o fim da história? Alguém pode falar para mim? Teólogos de plantão, qual é o fim da história? Será que eu falo? O fim da história é que Cristo, ele vai voltar, vai submeter todas as coisas vão convergir a Ele, e Ele vai sentar no trono, e Ele vai reinar eternamente. Você não conhecia? Você já conhece agora. Você não pode dizer mais que você não conhece. Então, se a gente conhece o fim da história, por que a gente vai complicar a nossa vida? Você não quer desfrutar desse fim da história? Eu quero. Mas Jesus está dizendo aqui que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Pois já sabe, ele não anda de qualquer jeito, porque ouviu que haverá um juízo em breve. Ei, haverá um juízo em breve. Nós estamos pedindo, né? Volta, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus, volta. Nós queremos que o Senhor venha, mas saiba que com a vinda dele virá também o juízo. Quantos querem a volta de Jesus? Quase 100%. Aleluia. Melhorou. Ele é como cristão. Sabe aquele personagem? Vocês já leram o livro O Peregrino? Eu assisti o filme. Aquele personagem principal, o que ele faz? Ele está vivendo na sua cidade natal e ele está sabendo que haverá um juízo sobre aquela cidade. O que ele faz? Mas ele também ouve que há uma cidade celestial. Então ele faz a mochilinha dele e vai embora, em busca da cidade celestial. Só que em um determinado momento da caminhada dele, ele descobre que ele não somente, a princípio ele havia fugido por causa do juízo, mas no meio da caminhada, ele percebe e ele descobre que ele estava em busca de algo muito mais superior, muito melhor do que aquela vida dele. Ele diz assim, ó, ele viu a grandeza da cidade celestial, e ele diz o seguinte: aonde eu vou, há mais do que suficiente. Ele declara: para onde eu estou indo, lá há mais do que o suficiente, há mais do que eu preciso, ou seja, tudo o que eu preciso está lá. É isso que nós podemos enxergar. E para terminar, eu quero fazer 3 perguntinhas. Guarda, fala em casa, discute, pode subir o time. 3 perguntinhas que não quer calar. Primeiro, se quiser anotar, anota, tá? Para você não esquecer. Põe aqui para mim, ó. Escreve aqui para mim, Pã. Consegue? Não, né, Pã? Muita coisa.
Vocês têm vivido sobre o senso de urgência do Evangelho? Vocês têm vivido sobre o entendimento, a percepção de urgência do Evangelho? Que o Evangelho precisa ser pregado, mas mais que pregado, ele precisa ser vivido? Para vocês, para nós, a santidade é um assunto sério e a imitação de Cristo faz parte da nossa rotina? Para nós, a santidade é um assunto sério e a imitação de Cristo faz parte da nossa rotina? Outra, da lista de pecados descrita no texto, versículos de 3 a 6, há algum que você precisa abandonar? Aí eu volto lá para o início, onde o Adilson falou, no início do culto, que nós precisamos confessar o pecado, porque só há uma maneira de nós nos livrarmos dele: confessando. Primeiro a Deus, segundo a um irmão maduro, alguém que se pareça com Cristo, que tenha características dele. Naqueles versículos de 3 a 6, há algum pecado daquele que ainda está forte dentro de você? Nós precisamos nos ajudar a sermos mais parecidos com Cristo. Porque o pecado nos afasta de Deus. Amém? Olha lá. Pâmela Eficiente colocou: você tem vivido com o senso de urgência do Evangelho? A santidade é um assunto sério e faz parte da sua rotina, da nossa rotina. Da lista de pecados descrita no texto, versículo 3 a 6, há algum que você precisa abandonar? Obrigado, Deus, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos abençoado, nos guardado. Obrigado pelo seu grande amor, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que aqui está. Que os teus olhos estejam voltados, Senhor, para os teus filhos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Que a sua face venha resplandecer sobre cada um que aqui está, Deus. Que o seu amor, Senhor, seja derramado em cada coração. Que a sua graça, que a graça de Jesus Cristo, ela venha sobre cada irmão que aqui está. E que a consolação do nosso Espírito Santo, amado Espírito Santo, esteja sobre nós, desde agora e até aquele dia, onde nós nos encontraremos com Ele e viveremos com Ele eternamente. Amém. Deus abençoe vocês. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos.